Olá pessoal, sejam todos super bem-vindos à sétima parte dos nossos estudos a respeito da oração. Vamos relembrar algumas coisas que nós já estudamos. Nós definimos o que é oração. Nós vimos que orar é falar com Deus, ou seja, oração é uma forma de comunicação com Deus. Nós aprendemos então o primeiro conceito. De fato, o primeiro conceito que nós vimos é que Deus fala. E a partir daí, podemos inferir alguns outros conceitos. Primeiro, que Deus sempre vai falar primeiro. Aprendemos o segundo conceito. Aquilo que Deus nos diz é mais importante do que aquilo que nós dizemos para Ele. Aprendemos também o terceiro conceito. Nós vimos que Deus fala conosco de várias formas diferentes. E poderíamos até incluir aqui, a informação que já demos, de que nós só temos uma maneira de falar com Deus, que é através da oração. Como Deus fala? Nós vimos que Deus tem 4 maneiras de falar conosco. Ele fala conosco através da Bíblia, ele também pode falar conosco através da oração, ele fala conosco através da comunhão e também pode falar conosco através das circunstâncias. O que Deus fala? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para ver quais são os assuntos ou sobre o que Deus vem falar às pessoas, nós percebemos que Deus vem falar às pessoas, por exemplo, sobre os pecados delas. É muito recorrente na palavra de Deus que Deus venha falar com as pessoas sobre os pecados dessas pessoas. Deus também fala sobre Ele mesmo, sobre sua pessoa e sobre os seus atributos. Esse é um assunto que Deus adora falar, não é? Falar de si mesmo. Deus também fala orientando as pessoas sobre alguma coisa que elas devem fazer. Por exemplo, Noé, que deve fazer uma arca, Moisés, que deve sair da Arábia e voltar para o Egito, Abraão, que deve sair de Ur e ir para a terra de Canaã. Deus diz para as pessoas alguma coisa, portanto, que Deus quer que essas pessoas façam. Deus também fala sobre algo que Ele está fazendo, ou algo que Ele vai fazer. Às vezes as pessoas estão passando por uma situação e elas não estão entendendo essa situação, e Deus então aparece para falar sobre aquela situação específica. E finalmente Deus fala também sobre algo que acontecerá num futuro distante. A gente chama isso de uma profecia de Deus, não é? Quando Ele fala sobre algo que vai acontecer num futuro. Algumas coisas que Deus falou ainda vão acontecer, por exemplo, né? E algumas era futuro para os personagens bíblicos, mas do nosso ponto de vista elas já aconteceram. De qualquer maneira, esse é um assunto também que Deus fala. Bem, podemos resumir o que Deus fala, então, em 2 proposições. Eu vou repeti-las, embora já tenhamos falado 1000 vezes a respeito disso, mas eu quero que você entenda que isso é muito importante. Deus fala 2 coisas. Primeiro, Ele fala sobre si mesmo e Ele fala sobre os seus propósitos. Esses são os assuntos de Deus. E como nós vimos, Deus jamais fala apenas por falar ou apenas para bater papo com alguém, né? Deus, não é que Deus não possa bater papo. Ele não quer fazer isso, né? Talvez um dia na eternidade Ele possa fazer isso, mas hoje Deus não quer fazer isso e Ele já deixou isso muito claro. Ele nunca fez isso na Bíblia e não consta que Ele tenha feito isso com qualquer pessoa da história. Bem, então o que é uma boa oração? Para falar sobre a boa oração, eu queria começar com um exemplo. Imagina que você vai conversar com alguém sobre um assunto que você não conhece. Por exemplo, tem uma pessoa da nossa igreja, não vou dizer quem é, eu corto minha cabeça, mas não digo quem é, mas ela é professora de matemática. Imagina que você vai bater um papo com ela a respeito de álgebra. Imagina que eu vou falar com ela, uma longa conversa sobre álgebra. Bem, se for eu a falar com ela, eu sugiro que a gente então cancele a conversa e vamos direto para o cafezinho, porque eu não entendo nada sobre isso. Não há o que falar sobre isso. Ela poderia fazer um monólogo a respeito disso, mas eu jamais poderia conversar com ela porque é um assunto que eu não conheço. Agora vamos pensar um pouquinho a respeito da oração. Como é que você vai conversar com Deus sobre algo que você não conhece? Deus sabe muito sobre Ele mesmo. Na verdade, Deus sabe tudo sobre Ele. Mas talvez você não saiba nada sobre Deus. As pessoas que não sabem nada sobre Deus, como é que podem conversar com Deus? As pessoas que não sabem nada sobre o propósito de Deus, como é que podem falar com Ele? Não é verdade? Se esses são os assuntos de Deus. Então, uma boa oração, ela começa com o conhecimento de Deus. Antes de orar, precisamos conhecer a Deus. Então, como fazer isso na prática? Não é claro que eu não preciso saber tudo sobre Deus, mas alguma coisa eu preciso saber.
tá certo? Tem um texto na Bíblia que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o versículo seguinte completa essa ideia. Ele diz: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quer dizer, se você se aproxima de Deus, você tem que ter um conhecimento mínimo sobre ele. Por exemplo, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Se você não sabe nada sobre Deus, como é que você vai conversar com ele, não é? Então vamos lá. Na prática, o que devemos fazer? Antes de orar, nós precisamos conhecer os propósitos de Deus, tá certo? O lugar onde nós conhecemos Deus e os propósitos de Deus é a Bíblia. É a palavra de Deus. Então a Bíblia, ela deve anteceder as nossas orações. Ela vem antes. Uma boa oração, ela começa pela Bíblia. Porque é Deus falando primeiro e revelando a si mesmo para nós. Então, como funciona isso na prática? É assim: antes de orar, a gente deve ler a Bíblia. A gente lê a palavra primeiramente, tá certo? Eu posso até orar, né, pedindo a Deus para me revelar. Tem pessoas que dizem que isso é uma coisa muito boa, e eu acho que é muito bom mesmo. Antes de ler a Bíblia, orar pedindo para Deus nos dar sabedoria. Ótimo, perfeito. Vamos então ler a Bíblia primeiro, porque Deus tem que falar primeiro. A Bíblia vai nos dizer aquilo que Deus é e aquilo que Deus gosta, tá certo? Ou a Bíblia nos diz quais são os propósitos de Deus. O que Deus está fazendo e como ele está fazendo. Eu encontro isso na Bíblia, na palavra de Deus. Ou eu vou entender alguma coisa a respeito dos propósitos de Deus, ou vou conhecer alguma coisa sobre Deus, o que ele é e o que ele gosta. Isso está na Bíblia. Perfeito? Muito bem. Depois disso, então, o assunto da minha oração, ele vem à tona através dessa leitura bíblica. Eu não sei sobre o que eu vou conversar com Deus. É a Bíblia que vai me dizer qual é o assunto da oração. E aí, a partir daí, a partir daquilo que a Bíblia me revela, e essa é a boa oração, né? A partir do que a Bíblia me revela, é então que eu me dirijo a Deus. Então, vamos na prática. Primeiro, eu leio a Bíblia. Segundo, eu encontro na Bíblia uma verdade que eu preciso conhecer ou que eu preciso praticar. Perfeito? Em terceiro lugar, eu oro para que essa verdade se torne real na minha vida. Algo que eu descobri na palavra que eu preciso daquilo. Então, eu peço na minha oração que aquilo se torne real na minha vida. E aí eu vou para as minhas atividades diárias, né? Para o meu trabalho, para os meus estudos, para cumprir então na minha vida a verdade que eu aprendi na palavra de Deus. Percebeu? Essa é então a oração ideal, a oração que nós devemos fazer a Deus. Mas aí alguém, talvez você esperto, né, como é, você tenha parado um pouco para pensar e você se pergunta: mas e os meus problemas pessoais? Será que eu não posso orar pelos meus problemas pessoais? Você tem um problema, por exemplo, que você não leu na Bíblia. Você leu na Bíblia um texto que diz, por exemplo, que você deve adorar a Deus num salmo, né? Cantai ao Senhor. Então, eu aprendi hoje que eu devo cantar ao Senhor. Muito bem. Você fechou a Bíblia e cantou, por exemplo, né? Obedecendo inclusive a palavra, e vai passar o dia cantando. Mas você tem um outro problema que não tem nada a ver com cantar a Deus. Por exemplo, você tem um bicho de pé, como nós já falamos a respeito disso, e você queria muito falar a Deus a respeito disso. Mas o Salmo não falou nada, o Salmo disse que você deveria cantar. Ou seja, o meu assunto é cantar ao Senhor, e eu não poderia falar sobre o bicho de pé. Vejam, eu estou querendo que você entenda que nós temos um assunto que muitas vezes não está na leitura da palavra. É um problema meu, é um problema localizado, é um problema do presente, é algo que eu estou enfrentando. Eu posso falar sobre isso? Ou como eu vou falar a respeito disso? Bem, esse será o assunto do nosso próximo estudo, tá bem? Onde entram na oração os nossos problemas pessoais e como nós falamos sobre os nossos problemas pessoais. Isso é importante porque, como eu acabei de falar, a nossa oração deve ser centrada em Deus e não em nós. Deus é o centro da oração e não o ser humano. Então, se Deus é o centro, é o assunto dele que importa. Mas e os meus assuntos, né? Eu devo falar sobre eles? Guarda então essa pergunta e ela vai ser abordada então no estudo que vamos apresentar no nosso próximo estudo amanhã. A lição para hoje, e ela deve ficar clara, é que Deus sempre vai falar de si mesmo e dos seus propósitos. Repita comigo: Deus sempre fala de si mesmo
e de seus propósitos. Esse é o tema, esse é o assunto ou os assuntos de Deus, e esses devem ser os principais assuntos de nossa oração. Que Deus o abençoe e a gente se vê então no próximo estudo.